Vamos a Provérbios, capítulo 10, versículo 23. Livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 23. Que diz assim: para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a querer ter prazer, cada vez mais prazer, na sabedoria do alto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço pelo resultado. Amém. O divertimento de ser sábio é o título da pregação. Vemos aqui claramente um contraste entre duas pessoas, ou dois tipos de pessoas. O insensato, na versão corrigida tem tolo, que dá na mesma coisa. E aqui fala o inteligente, mas na realidade é melhor considerar o entendido, aquele que tem noção das coisas. Não é uma pessoa que faz um teste de QI e tira uma nota alta, não é este. Não é isso que está falando aqui, não é desta pessoa inteligente, bom em matemática, bom em física, que saca as coisas ligeiro. Não é o inteligente que só tira 10 na escola, não. É o que tem entendimento das coisas. Ou o contrário do insensato. Vamos dizer, o sensato poderia ser utilizado. O assunto parece ser mais moral aqui do que espiritual, embora as duas áreas se toquem, como eu vou já mostrar. Mas a ideia que ele fala aqui é de uma maneira geral de vida. O insensato, ele acha bom praticar o mal. Já o que tem entendimento das coisas, o sensato, ele acha bom é ser sábio, ter sabedoria. Quando fala maldade aqui, não quer dizer apenas perversidade, que ele acha bom. Tem uma velhinha andando na rua, ele bota a perna para ela tropeçar e cair no chão, ele acha bom e fica rindo. Não é esse tipo de maldade, como a gente costuma dizer, malvadeza, né? Não é só isso, está incluído obviamente, mas a ideia aqui é qualquer coisa má, ou seja, pecado. O insensato faz o que é errado, faz o que é mal e acha bom. E às vezes, mais do que isso, ele faz por prazer. Ele quer se divertir, então ele faz o que é errado. Ou então ele naturalmente faz uma coisa errada e quando vê, acha bom ter feito. O insensato gosta de zombar do pecado. Provérbios capítulo 14, versículo 9, passando aí 2 ou 3 páginas na sua Bíblia, diz, Provérbios 14 e 9, os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Esse louco aqui não é apenas aquele tecnicamente desequilibrado mentalmente, que tem que ir para um lugar próprio e tem que ser tratado como alguém sem estrutura psicológica, o louco mesmo que nós conhecemos. Não, a ideia aqui é alguém, praticamente a mesma coisa, o insensato, como a gente costuma dizer, mas o fulano parece que enlouqueceu, fez algo assim, um negócio completamente estapafúrdio, um negócio fora do razoável. Essa é a ideia aqui também, não está falando do louco clinicamente. Mas então, o que diz aqui é que o insensato, ele zomba do pecado, ele ri, ele faz troça daquilo que é errado às olhos de Deus. Mais algumas páginas, Provérbios capítulo 20, versículo 14. É interessante essa passagem, que fala de alguém cometendo um pecado, cometendo algo errado, fazendo uma coisa errada e se gabando. Nada vale, diz o comprador, mas indo-se então
se gaba. Ele fez uma coisa aqui que, aliás, nós mesmos, crentes, temos que ter cuidado ao fazer. Qual é o assunto aqui? Ele depreciou de propósito o produto que alguém estava vendendo, talvez por necessidade, um desespero pela necessidade de vender, ou um produto que o outro não conhecia bem, não sei. O fato é que o comprador disse não vale nada, depreciou, acabou com o produto do outro, criticou demais o produto do outro, sabendo que aquilo não era verdade, comprou barato porque depreciou, aí depois saiu o quê? Se gabando. E olha que muitos de nós talvez já tenhamos feito algo muito parecido com isso. E é errado. Então, o que eu quero encaixar aqui nesse contexto é, isso é característica de um insensato, de alguém que não tem sabedoria nenhuma, que se gaba de fazer o mal, acha bom. E se nós fazemos isso aqui e acolá, está completamente errado, porque estamos ao termos prazer em fazer o que é errado, estamos mostrando uma característica de um louco, de um insensato, de alguém não razoável, de alguém que ofende a Deus e ainda acha é bom, e engana o outro. Em Oséias capítulo 12, versículos 7 a 8, diz assim, eu já cheguei lá, se quiser eu posso ler só. Oséias 12, 7 a 8, diz: Efraim é mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão, mas diz, contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços, imagine, em todos esses meus esforços, não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Isso chama-se cinismo. Cínico. Ele mexe na balança para poder pesar de uma maneira errada, ele engana porque quer, de uma maneira consciente, proposital, e no fim diz, não vão achar mal nenhum em mim. É o cinismo. Então, são características de alguém que não está muito preocupado em fazer o que é correto. Com o entendido, ou inteligente, como a versão disse aqui, que eu não acho muito boa, a situação é completamente diferente. Ele não apenas se recusa a ter prazer no pecado, mas ele se diverte. Esse divertir aqui, talvez seja melhor dizer, ele tem prazer, porque a ideia de diversão pode dar uma noção um pouco fútil demais, que não é o que quer dizer aqui, obviamente, é que ele tem alegria, ele tem prazer, um prazer lícito em quê? Em ser sábio. E aqui está exatamente o ponto de contato do aspecto moral com o espiritual. Então, sabedoria não é apenas uma coisa de origem moral, à parte do Criador, à parte de Deus. Então, tem alguém que crê em filosofias orientais, em outros tipos de divindade, ou coisa desse tipo, e dá alguns conselhos interessantes sobre a vida, e as pessoas costumam dizer que ali está um sábio e tal. Pode ser, no linguajar popular, e como a humanidade fala e trata, pode até ser considerado um sábio, porque tem conselhos interessantes sobre a vida e tal. Mas, biblicamente, ali não está um sábio. Por quê? Provérbios 1, de 1 a 7. Salomão inicia o seu livro, que chamamos de Provérbios, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria. Esse aprender aqui é o leitor, não é ele. As palavras dele visando o leitor aprender. Então, não é muito bem, a tradução aqui não é muito clara, e pode dar a entender que ele é que vai aprender essas coisas e tal. Não, é você, é o leitor. Então, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para o leitor aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, ou de entendimento, talvez seja melhor, para obter o ensino do bom proceder,
a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso ou bom juízo. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Se eu parasse aqui, quando eu disse que alguém que o mundo considera sábio, mas não tem nada a ver com o Deus Criador, que são outras filosofias e tudo, até versículo 6 poderia nós acharmos que se incluía qualquer pessoa que dissesse coisas bonitas, provérbios, parábolas interessantes sobre a vida. Mas o versículo 6 esclarece tudo e tira de fora esses outros. O temor do Senhor é o princípio do saber, ou da sabedoria. Mas os loucos, os insensatos, os tolos, desprezam a sabedoria e o ensino. A sabedoria de Deus. Então aqui mostra que a sabedoria única que existe, a rigor, é a sabedoria que vem de Deus. E o início, o primeiro passo que um ser humano pode mostrar que está no caminho desta sabedoria é temer a esse Senhor, temer ao Criador. Todo crente conhece as duas situações aqui descritas: a do insensato, que faz o que é mal e ainda acha é bom, e a da pessoa que gosta de praticar a sabedoria de Deus, tem prazer. Todos que somos crentes aqui um dia já fomos perdidos, não salvos, e tivemos prazer, ou certo prazer, em pecado ou certos pecados. Não vou dizer que em todos. Muitos de nós certamente nem pensávamos no assunto pecado. Essa palavra esquisita, essa noção, ele ouvia uma vez por ano, sabe aonde? No carnaval. Nas músicas de carnaval falavam em pecado, aí, obviamente debochando, brincando, fazendo troça do assunto. Mas eu não estava muito preocupado com essa questão de pecado, se agrada a Deus, se não desagrada a Deus, que Deus. Era uma coisa que provavelmente não entrava muito na nossa cabeça. Hoje, você é crente, tem horror ao pecado, sabe o que é ter prazer em praticar uma sabedoria do alto, à luz das Escrituras, que é onde ele revela a sabedoria dele, de uma maneira mais inteligível a nós, além do fato que ele revela na própria natureza que ele criou. Mas é muito agradável ao crente ver as coisas pelo ângulo, pelo ponto de vista que Deus vê, e isso é sabedoria. Ora, para isso é necessário conhecer a Deus de uma maneira séria, encharcar-se dos princípios de Deus, aplicar esses princípios na própria vida e de outro. Então, para um crente sério, que entende essas coisas, que agora tem entendimento para essas coisas, eu ia dizer não há, mas vou mudar um pouco. Não deveria haver nada mais agradável, nada mais alegre, nada mais divertido, no sentido sério da palavra, do que isso. Isso que? De praticar, viver dentro dos princípios de Deus, naquilo que pensa, naquilo que fala, naquilo que faz, naquilo que age, naquilo que reage. Deve ser um prazer muito grande. Eu estou dizendo aqui deve, e eu quero perguntar o seguinte: eu estou assumindo que você, sendo um crente em Jesus Cristo, você tem aversão ao pecado, seja do que tipo for.
Pergunto, é mesmo? Toda esta pregação, essa breve pregação aqui, tem só esse objetivo: mexer com você, neste ponto exato. Você tem algum tipo de prazer com algum tipo de pecado ainda hoje? Não, mas eu sou crente, então já estou livre dessas coisas. Quem disse? Não, isso é coisa de insensato, é coisa de tolo, de louco, de gente perdida. É coisa mesmo de insensato, de louco e de gente perdida, sem Cristo. É, mas quem disse que nós não praticamos coisas típicas daquele tipo de gente que nós fomos um dia? Ora, ora. Cada vez que nós pecamos, nós estamos fazendo coisas típicas de loucos. Gente que não tem Deus. Gente insensata. Então não pense que você está livre desta possibilidade de ter alegria. É algo absolutamente constrangedor, vergonhoso, que fica difícil nós olharmos para nós mesmos e admitir isto. Eu tenho ainda alegria, ainda me divirto de uma certa forma, tenho prazer no pecado, ou em algum pecado, não estou dizendo todos. Eu acho que nenhum descrente tem prazer em todos os pecados. Tem alguns pecados que envergonham até aquele que não tem Cristo. Mas alguns. A resposta a essa pergunta vai indicar o seu estado espiritual. Se ainda você tem algum tipo de prazer com o mal, sendo crente em Jesus Cristo, tendo o Espírito Santo habitando em você, sabendo que você é salvo pelo sangue de Cristo, custou a Ele, o sangue dele, que sangue preciosíssimo. Se você ainda tem prazer com algum tipo de pecado, você está muito pior do que o insensato e o tolo que não conhece a Deus, porque você conhece. E você está sendo profundamente infiel a Deus, no fundo do seu coração. Isso é muito íntimo. E não é fácil, muitas vezes, abrir a crosta, que muitas vezes nós permitimos que forme em torno de algumas áreas do nosso coração, da nossa consciência, para abrir e dizer: ué, eu sou louco, eu tenho me alegrado com isto. Se tem, está agindo como louco, como insensato, como homem sem Deus. Não dê descanso à sua alma enquanto você achar o mínimo de prazer no pecado. Aliás, eu poderia até ser mais abrangente ainda: não dê descanso à sua alma enquanto você pecar. Claro, mas nós sabemos que sempre vamos pecar. Nós sabemos que aquele que diz que não peca está mentindo. Então, infelizmente, cada dia que nós vamos passar na terra aqui, no uso da nossa consciência, se for, vai haver pecado na nossa vida, infelizmente. Mas o que eu quero focalizar aqui, neste momento, nesta pregação, é a questão do que você sente quando peca. Não é o pecado em si. Eu sei que você peca, e eu peco, infelizmente, desgraçadamente. Mas pelo menos qual é a reação que você tem ao pecado? E eu estou agora falando da reação que nós não devemos ter. Não vou falar na reação que nós devemos ter, daria outra pregação ou várias. Mas eu quero enfatizar só este aspecto. Um tipo de reação que você não deve ter, corra dela, se você tem. É muito, muito perigosa essa reação. O quê? Achar bonzinho, achar legal. Foi pequeno dessa vez, não foi tanto, melhorei muito, não estou tão amarrado com aquele pecado como antes, mas só um pouquinho também. Cuidado, isso é muito, muito perigoso. Então quero encerrar só com esse recado. Há enfermidade na sua alma grande, se você tem ainda algum tipo de alegria quando peca. De uma maneira oposta, se você tem repugnância
com o pecado que você comete, e olhando agora para o aspecto positivo do entendido, que é o que gosta de ter sabedoria de Deus, se você se agrada com as coisas de Deus, se você percebe que está enxergando as coisas pelo ângulo mais bíblico, mas conforme você sabe que agrada a Deus, seus sentimentos estão indo nessa direção, seus planos estão indo nessa direção, suas ações estão indo na sua direção, você curte, você gosta imensamente quando consegue, quando diz alguma coisa e percebe, eu não falava assim não, e aprendi isso na Bíblia, vindo pregação, orando, foi no meu contato com Deus, na minha comunhão com Deus, na exposição do meu coração às coisas de Deus, e meus pensamentos estão mudando, eu nem quero mais pensar naquilo que era uma coisa tola, não quer dizer nem que é altamente pecaminosa não, mas a coisa tola, sem graça, isso não me dá mais nenhum tipo de prazer, não me atrai mais não, mas eu gosto agora daquilo, ou os tipos de conversas, os tipos de leitura, e o tipo de coisa que agrada ao seu coração, e que lhe diverte, no sentido respeitoso da palavra. Prossiga neste caminho, meu irmão, minha irmã, é muito gostoso, a Bíblia diz claramente, obviamente você tem essa experiência, todos nós crentes temos, em maior ou menor medida, mas não pare de ter essas experiências espetaculares, gostosíssimas, alegres em Deus, que é buscar sabedoria, pedir e receber, eu gosto sempre de lembrar, Deus promete, está aí uma coisa que Deus promete, Ele não promete saúde, eu não posso dizer de sã consciência, meu irmão, sendo muito doente, peça saúde que Deus vai lhe dar, eu não posso, isso é desonestidade, dizer isso, porque a Bíblia não garante isto, mas eu posso dizer, peça sabedoria, que Ele vai lhe dar, eu assino embaixo 10 vezes, sabe por que eu assino embaixo? Muito fácil, porque está lá em Tiago, capítulo 1, no comecinho do livro, está lá, quer sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lança no rosto, mas peça sem duvidar, e a passagem continua e dá uma aula belíssima, sobre a sabedoria de Deus, e como pedir inclusive essa sabedoria, mas o fato é que está lá, não são muitas coisas que a Bíblia diz assim, peça que Ele dá, não são muitas coisas, esta é uma, pois peça sabedoria, porque quanto mais sabedoria, mais prazer você vai ter nas coisas de Deus, e menos prazer nas coisas do mundo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra tão clara, tão direta, sabedoria de Deus dá prazer ao entendido, aquele que tem juízo, pois que tenhamos esse entendimento, tenhamos essa sensatez, Senhor, de Te pedir sabedoria, pedir, sabendo que Tu dás, absoluta certeza, 100% de probabilidade de Tu atenderes, aí pedimos mais e Tu vai dar mais, aí vamos pedir mais, aí Tu vais dizer um dia, não, eu não vou Te dar mais, porque minha sabedoria encerrou aqui, não tenho mais para Te dar, nunca, Senhor, vai acontecer isso, porque a Tua sabedoria não tem limites, é infinita. Então aí o tipo da coisa que podemos e devemos Te pedir, Senhor, sem limites, nunca nos conformarmos com a sabedoria que Tu tens dado a cada um de nós, seja muito ou seja pouco, mas pedir mais e mais, é o tipo da inconformação que com certeza vai Te alegrar muito o coração e do Teu Filho Jesus Cristo, nos afasta do prazer do pecado, prazer pecaminoso que não presta, isso não é prazer, é o contrário. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Te pedimos e Te agradecemos. Amém.